Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, quarta-feira, dia 27, vamos juntos agora ouvir o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto à margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100. 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmão e irmã, o Senhor nos conta hoje a parábola do semeador, para nos dizer como que é, o reino de Deus, como que acontece o reino de Deus, como que uma sociedade, como que a humanidade, como que a nossa família, a nossa vida vai se transformando num novo reino, ou seja, o reino que Deus quer ao qual nós vivamos, o reino do amor, da paz, da alegria, da fraternidade, da vida nova, do homem que não está apegado às coisas, mas que ama a Deus com todo o seu coração e o próximo, a como ele mesmo gostaria de ser amado. E Jesus conta então a parábola do semeador. O semeador é o próprio Deus. A palavra, ou a semente que é semeada é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E o campo, o lugar, a lavoura onde é semeada esta palavra é o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. E Jesus conta que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho. Então, elas não produziram frutos porque logo apareceram os pássaros e a comeram. Esses pássaros são os demônios. Estes pássaros são aquelas coisas que muitas vezes levam as pessoas a trocarem o Deus verdadeiro pelos prazeres do mundo. Estas pessoas que estão à beira do caminho são aqueles que não acreditam, que muitas vezes olham e até caçoam da igreja, e daqueles que participam da igreja vivem no mundo uma vida desregrada, acreditam somente no dinheiro, nas coisas que o mundo oferece, e quando vem um acontecimento de dor, de morte, de dificuldade, se desesperam e não sabem como sair ou como suportar aquela situação de dor.
Depois, algumas sementes caíram em terreno pedregoso e elas não produziram frutos, não é? E esse terreno pedregoso está no coração de muitas pessoas também. É o coração daquela pessoa que muitas vezes, né, é dura de coração, né? Não deixa se moldar pela palavra de Deus, né? E quando vem um acontecimento difícil em sua vida, quando aparecem, né, os prazeres do mundo, quando aparece uma situação, né, que para aquela pessoa, né, segundo ela é boa, mas é uma situação que não convém a um cristão, seja lá qual for, ele se deixa corromper. Depois algumas sementes caíram no meio de espinhos, né? E estes espinhos também estão no coração de muitas pessoas. Estes espinhos representam aquela pessoa que ouve a palavra, que escuta a palavra, que se empolga com a palavra, mas de repente vem as dificuldades de relacionamento dentro de casa, na comunidade, né? Muitas vezes não aceita a própria história, e aí começam os conflitos e a pessoa acaba desanimando e desistindo e culpa Deus pelos seus problemas, da sua história, não aceita, né, que seja corrigido, não aceita ser humilhado, não aceita que as coisas muitas vezes acontecem não para que ele seja exaltado, mas para que a pessoa cresça e seja cada vez mais santo. E a pessoa não quer sofrer, a pessoa não quer, né, se abandonar nas mãos de Deus, a pessoa não aceita passar por provações e muito menos tem coragem para enfrentar a tentação, cede a tudo. Então acaba sufocado pelos próprios espinhos, que são as tentações e as dificuldades da vida. Depois então a semente cai em terreno bom, é aquela pessoa humilde, aquela pessoa que não é vaidosa, aquela pessoa que não coloca as esperanças nas coisas deste mundo, mas que tem o seu coração voltado para Deus, que não desanima diante das dificuldades, das adversidades, do sofrimento, mas que sabe que tudo o que acontece é para o seu próprio bem, para a sua própria edificação e santificação. Peçamos ao Senhor que nos ajude e que em nosso coração seja tirado todo tipo de espinho, né? Que seja tirado todo tipo de pedra que impede, né, que a palavra de Deus muitas vezes transforme este coração em terra boa, onde produza muitos frutos, e que nós também peçamos ao Senhor que nos dê a graça de nunca nos afastar da igreja, de nunca ficarmos à beira do caminho, mas que nós estejamos sempre inseridos neste caminho que é o próprio Jesus. Ele mesmo nos fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.